Oi, meu povo que tem me acompanhado aqui, já tem um tempinho que a gente está trabalhando nesse canal e como ele tem me feito feliz, porque tem me trazido para minha experiência pessoas que não viriam, né, que eu não conheceria, e daí a utilidade e a grande e sensacional que é essa possibilidade de estar ligado virtualmente, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma temática muito legal, lembrando dos meus parceiros, a Maestro Educação, a Maria Pimenta e Luci Centro de Beleza, que me apoiam para estar aqui, e vocês que estão sempre. Então, se quiserem colaborar com o canal, podem se inscrever, ativem o sininho para notificar e utilizem os vídeos. Como é um canal que a gente trata principalmente de assuntos educacionais, podem utilizar. De vez em quando alguém vem e pergunta, posso utilizar? É para utilizar nas formações docentes. Agora então, como a gente está vivendo esse período de todo mundo estar vivendo separado e trabalhando à distância, utilizem para as formações, utilizem para os encontros docentes, fiquem liberados para isso, se acharem que vale a pena, claro. Vamos hoje falar um pouquinho sobre as transformações nas escolas, que é um tema que me encanta muito, porque eu, educadora há 32 anos, há 5 anos atrás me vi novamente encantada com a educação e eu estava extremamente desmotivada. Hoje eu estou estreando essa personagem aqui no vídeo, viu? Eu adoro esse negocinho, esse espelho, pra nada, que eu não consigo botar no cabelo. Há 5 anos atrás eu me reencantei com a educação, porque compreendi que determinadas práticas que eu já não via mais sentido e que já não via mais fazer sentido para os estudantes que estavam na minha escola e nas escolas por onde eu passava, poderiam ser e tinha a possibilidade da gente estabelecer novas rotinas escolares. E fomos criando essas possibilidades de que tanto o aprendente como a escola, o educador e as famílias começassem a viver novas possibilidades e a perceber, porque era muito difícil, essa ruptura é muito difícil, tanto para os profissionais que estão dentro da escola, como para aquelas famílias que vivenciaram uma escola que tinha um formato que não mudou durante muitos séculos, né? Então é muito difícil viver isso e entender que na atualidade o seu filho está necessitando de uma outra escola. A gente vê muito essas propagandas por aí, né? De que no tempo que tinha Mertiolate, que Mertiolate ardia, que menino era mais duro, couro grosso, né? Mais duro na queda. E as coisas não são bem assim, né? O ser humano, como tudo no mundo, muda. O ser humano que está hoje dentro da escola é diferente do que estava no ano passado, né? As coisas estão caminhando muito mais velozmente, a contemporaneidade é muito veloz. E isso tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Essa velocidade excessiva que a virtualidade na contemporaneidade nos trouxe, se a gente não tomar cuidado, nos atropela, não tenho dúvida disso. Mas é extremamente importante que a gente perceba que também a contemporaneidade nos trouxe possibilidades e nos trouxe um ser humano brilhante, né? E a escola não pode ser aquela instituição que, ao invés de libertá-lo, encaixota, enquadra, né? Esse termo enquadrar, treinar, capacitar, é muito duro de ser usado numa escola que pretende transformar, né? E quando eu falo uma escola que pretende transformar, uma escola transformada, é uma escola que traz para o bojo de suas práticas, que retira aquele conteúdo fechado, aquela forma de transmissão linear de conteúdo, aquele professor que é o que professa, o que diz a verdade, né? São todas essas características dessa escola
que durante muito tempo funcionou e que hoje já tem dificuldade de permanecer, porque o aprendente que está lá dentro da escola já não está formatado, já não aceita dessa forma o trabalho da escola, o trabalho do professor. E aí a gente vê uma série de conflitos e começa a ver que a educação vai começando a perder aquele prazer que é o conhecimento, né? A materialização de conhecimento. Então, quando a gente fala de uma escola transformada ou da transformação da escola, a gente está falando de que toda essa escola que está offline precisa estar online, precisa trazer conteúdos que conversem com esse mundo que está lá fora, porque essas crianças, esses jovens, são altamente conectados, eles precisam dessa conexão. Né? Eles precisam entender que essa conexão pode ser extremamente salutar, diferente do que se a escola e a família não trabalham essa conexão, eles começam a usar mal, porque eles precisam dessa tutoria, dessa mentoria. Então é importante que a escola se perceba parte disso tudo junto com a família e pare de resistir a um mundo que está aí para ser vivido, e a gente precisa aprender a viver, né? Nesse mundo e aprender a ser educador nesse mundo. Então vamos falar cada vez mais de uma escola que está conectada, né? Que utiliza a cultura digital. A gente já tem um outro vídeo anterior sobre cultura digital, que é um assunto que vale super a pena ser discutido agora, e o que é isso? Até para afastar esse fantasma de que tecnologia é que tem estragado, né, a nossa vivência e o nosso relacionamento na contemporaneidade. Não é assim, né? Ela mal usada pode nos trazer problemas. Entender que a escola é uma escola hoje que pressupõe protagonismo do estudante, né? Os nossos estudantes, os nossos alunos precisam aprender que conhecimento é prazer e que ele pode autonomamente, se autorregulando, aprender a aprender, né? Que é um dos 4 pilares da educação. Forçosamente, ele agora, por exemplo, nesse período de atividades remotas, mas sempre a escola é estimulável essa condição de autorregulação, de autonomia. A escola precisa ser essa pessoa ou essa estrutura que faz essa mediação para que o estudante passe a compreender que ele precisa sim de um apoio, de um tutor, de uma pessoa que costura junto com ele, mas ele pode se transformar num ente autônomo, que aprende sozinho, que sabe aonde procurar a informação e sabe dirimir o bom do ruim, a informação boa da informação ruim. E aí eu volto a dizer uma outra coisa, que a escola é aquela instituição capaz de auxiliar o ser humano em desenvolvimento, em construção, a aprender a fazer escolhas melhores, né? E aí essa questão de eu estou crescendo com autonomia, eu estou aprendendo a fazer boas escolhas, isso se aprende em família e se aprende também na escola. Então a escola precisa ser uma instituição do protagonismo, a escola precisa dar voz às juventudes que habitam, e eu falo juventudes no plural, porque entendemos que escola é a instituição da diversidade, né? Dentro, se a gente for entender escola como intramuros, dentro desses muros escolares estão várias linguagens, estão vários entendimentos de mundo, estão várias religiosidades, estão várias juventudes, todas precisam ter voz e elas precisam conviver com alteridade. Extremamente importante hoje isso na escola, né? Os conhecimentos tratados na escola precisam estar relacionados com a vida, porque só assim eles fazem sentido, né? Os conhecimentos cartoriais bancários não existem mais nesse mundo, né? As coisas se relacionam. Gente, nós deixamos de ter uma vida linear e piramidal e nós vivemos em rede. As coisas todas se relacionam. Será que somente a escola vai continuar com
componentes curriculares separados, matérias separadas e as famílias acreditando que português e matemática é a coisa mais importante do mundo. Ora, nos momentos de crise, os conteúdos que mais estimulam o ser humano a sair das crises, e eu ouvi outro dia isso numa fala, são exatamente aqueles que na atualidade as famílias normalmente consideram como menos importantes, né? A arte, a música, o teatro, a atividade física na educação física, todas essas questões são extremamente importantes para esse ser humano autorregulado, equilibrado socioemocionalmente. Então isso precisa e é extremamente necessário que seja trabalhado na escola, todos os componentes curriculares conjuntamente. Então a escola precisa deixar de ser um lugar de componentes separados para ser o lugar da multi, da pluri, da interdisciplinaridade, todos trabalhando junto, temáticas interessantes e escolhidas pelos alunos, com os professores, e dali os professores responsavelmente, com intencionalidade pedagógica, traçam as trilhas de conhecimento. Isso é a escola hoje, isso é uma escola inovadora, é uma escola transformada, é uma escola transformadora que gera possibilidades. Então nós precisamos nos acostumar com uma escola com nova fisionomia. Se fala escola inovadora, se pensa logo em tecnologia. Não, necessariamente nós não estamos falando de tecnologia. A tecnologia vem junto com isso tudo, né? Nós que estamos hoje na gestão e que somos educadores, precisamos entender como é que essa tecnologia pode ser usada em nosso favor, com a ajuda dos nossos estudantes. Mas inovação em escola é muito mais do que tecnologia, é renovação de práticas, é renovação do processo avaliativo, é renovação do planejamento de aula, entendimento da profissionalização do trabalho do professor, né? Teste, prova não é avaliação. Avaliação é muito mais do que isso. E grandes teóricos já discutiram isso. E nós continuamos avaliando por teste e prova, ou porque acreditamos, ou porque as famílias pressionam as escolas para isso. Então, nós sabemos que avaliamos muito melhor de outras formas. E, inclusive, a avaliação formativa faz com que o aluno, ao ser avaliado, aprenda. E isso é uma maravilha, porque acaba aquela condição de ansiedade, porque o mundo já propõe ansiedade demais. Não é justo que na escola isso também aconteça, sendo o lugar que se pressupõe conhecimento, e conhecimento é liberdade, e liberdade deve pressupor prazer. Então, o entendimento de escola transformadora vai muito além de inovação tecnológica, muito além de cultura digital, vai muito na direção de um novo educador, de uma nova estrutura, de um novo estudante, de pessoas que querem e entendem que conhecimento pode ser construído conjuntamente e que a autorregulação e a autonomia são estimuláveis, e é o espaço ideal de se estimular isso é a escola, sempre muito em consonância com a família, que resolve que aquela escola que tem uma proposta extremamente definida. Por isso que vocês sempre me verão defendendo que as escolas produzam os seus currículos e os seus projetos políticos pedagógicos de forma responsável, porque ele é a alma da escola e é ele que diz quem a escola é, para que a família possa escolher em que escola colocar pela proposta pedagógica, e que a gente não passe o ano letivo se degladiando com a família, explicando qual é a nossa proposta. A proposta tem que ser dita na entrada da escola, né? A escola tem que transpirar a proposta. O educador que está nessa escola tem que transpirar a proposta da escola, e todas as atitudes devem ser pautadas nela. Então, o projeto político pedagógico e o nosso currículo precisam falar sobre a nossa prática. O pai nos escolhe, a família nos escolhe, e nós desempenhamos o nosso papel. Essa é uma escola que transforma, que discute a diversidade, que renova as suas práticas, que não tem medo do desafio, que não tem medo de ter seus professores saindo
do palco para deixar com que os seus estudantes ocupem o palco e que o professor seja de fato um mediador, seja aquele promotor da vontade de aprender, né, da vontade de pensar, porque as pessoas perderam essa capacidade de pensar e de pensar com prazer, né? Então essa é a escola que transforma, é nessa escola que acreditamos, é essa escola que nós queremos fazer e é nessa escola que sempre vocês me ouvirão falar. Obrigada por estarem aqui mais uma vez, compartilhem esse vídeo e eu agradeço demais sempre a presença e a colaboração de vocês.